Olá, estamos iniciando mais um programa, nosso Agro de Rondônia desta semana, um programa do Senar e da Federação da Agricultura, né? Toda semana um programa novo, trazendo para você as notícias aí do estado de Rondônia, as notícias da Amazônia e também as notícias nacionais. Aquilo que é notícia a gente leva em primeira hora para você aqui no nosso programa, nosso Agro de Rondônia. E as informações e os trabalhos do Senar e da Federação aí pelo estado afora. Então são muitos assuntos que a gente divulga em primeira hora para você. É isso, né, Odete? Exatamente. Muito bom dia para você de casa. Seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Fica aqui com a gente que hoje o programa está recheado de coisa boa. Tem entrevista com o produtor rural, tem visita de campo, aula técnica em campo. Então tá muita coisa no programa de hoje. Bacana. Então vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso primeiro bloco. Produtor Rural, o Sistema Faperon, Senar e sindicatos dos produtores rurais de Rondônia estão aqui para te ajudar. Nessa parceria você conta gratuitamente com cursos de educação profissional e assistência técnica em 10 cadeias produtivas. Melhore a qualidade dos seus produtos, aumente sua produtividade e fortaleça seu negócio com as melhores técnicas e orientações de nossos especialistas. Para mais informações, procure o Sindicato dos Produtores Rurais do seu município ou entre em contato pelo telefone 3214-8371. Sistema Faperon, Senar e Sindicatos Rurais de Rondônia. Seu parceiro no agronegócio. Estamos de volta com o nosso programa, nosso Agro de Rondônia. Então, nessa abertura, nós vamos falar um pouquinho sobre uma reunião muito importante que nós tivemos no CREA, né? A Federação da Agricultura, na minha pessoa. Nós participamos lá dessa reunião fantástica, tratando assuntos sobre nossa hidrovia do Rio Madeira, a privatização, concessão, conforme vocês queiram entender melhor, mas na verdade chama concessão do governo federal, outorgada pelo Ministério, o Ministério de Portos e Aeroportos, através de uma agência que é dentro do Ministério, que chama ANTARC, né? Então, Agência de Portos e Aeroportos. Então, essa agência ela tem o objetivo de promover, de apoiar todas as hidrovias do Brasil, né? Então, as grandes hidrovias aí, como a do Tietê, parte de hidrovias navegáveis do Rio São Francisco, a do Rio Paraguai, aqui a do Rio Madeira, do Rio Amazonas, enfim, a do Rio Tocantins, né? Que é navegável parte também do Rio Tocantins. Então, essa hidrovia ela tem essa grande responsabilidade de normatizar, legislar com o funcionamento, né, dessas hidrovias de carga, descarga, de pessoal, enfim. Toda essa regulamentação é feita, então, através desse ministério e através dessa agência. Então, vieram aqui parabenizar o prefeito Léo Moraes, a Semagric, né, juntamente com o CREA e outras secretarias aqui outras agências aqui da prefeitura, que está fazendo um trabalho muito bom de discussão, trazendo as lideranças, trazendo as instituições para poder discutir essa concessão. Para que não ocorra, tipo ocorreu, né, esse atropelamento da concessão da BR-364, com regras, normas, que muitas vezes a comunidade, as entidades representativas nem tomou conhecimento. E agora é diferente, nós estamos cobrando, né, como presidente da federação, a gente cobrou a prefeitura, que não é uma reunião não, nós temos que fazer 2, 3, 4, 5, 10 reuniões com as lideranças, daqui uns dias trazer o pessoal ribeirinho, trazer os garimpeiros, trazer as entidades que estão aí representando aí a população aí ao longo da nossa hidrovia do Rio Madeira, que são 1.152 quilômetros. Ela sai aqui de Porto Velho, cruza o Maitá, vai cruzando os municípios no entorno aí, até chegar em Itacoatiara. São 1.152 quilômetros. Então é importante que todas essas pessoas que já são beneficiadas hoje, que a hidrovia já existe, Odete. Ela já existe de direito e de fato e é navegável. Mas ainda ela não é assim considerada uma hidrovia propriamente dita, porque não tem uma sinalização própria oficial,
Nós temos alguns pontos que precisam de investimentos, como pedrais, precisa fazer derrocagem, principalmente aqui nesse trecho daqui em Humaitá. Nós precisamos que seja feito investimentos nessa faixa onde é navegável, de retirada das areias, dos bancos de areia, juntamente com essa sinalização, para que nós possamos ter trafegabilidade dessas embarcações o ano todo. Não só nesse período de chuva, que agora não tem problema de calado. Calado é a profundidade. Mas quando nós chegamos em outubro, novembro, que é o tempo crítico, nós já chegamos aí que, em medições que menos de 1,5 metro. Então, chega num ponto que as embarcações, principalmente de soja e outras até de combustível, que ela tem que vir com meia carga. Então, é necessário investimento, seja ele privado e público, mas a gente tem que saber bem certinho quais os investimentos que o Poder Público Federal, outorgando poderes num trabalho de concessão, qual vai ser o valor, vai influenciar o custo da passagem para aqueles passageiros que ainda usam o rio para ir para Manaus? Não vai, né? Então a gente quer saber se vai ter alguma interferência, as cargas, se vai ter o custo é o mesmo que está sendo praticado hoje ou menor. Então são todas essas discussões, essas tabelas que nós temos que estar cientes. Então foi isso, já é a segunda ou terceira reunião que nós estamos participando, que foi discutido no CREA. Parabenizar aí o presidente do CREA, o Edson Rigoli, por ter cedido o seu auditório para uma discussão tão importante e necessária nesse momento. Então foi uma baita discussão e nós fomos firmes lá nas nossas colocações. Então vamos rodar para você acompanhar o que aconteceu nessa reunião do CREA, de muitas que ainda vai acontecer ainda, e necessária até daqui uns 2, 3 anos, quando a nossa hidrovia do Rio Madeira, ela possa, depois de uma grande discussão com todos os setores de grãos, setores de carne, setores de carga seca, setores de transporte pessoal, conversar aí com os sindicatos, com as federações de navegação, para que a gente possa chegar num consenso e falar, ó, agora sim pode fazer a concessão. Agora nós entendemos tudo que realmente vai vir de investimento, de benefício, não vai ter os custos, quanto vai custar a tonelada para transportar através desse rio, ou uma tonelada de carga seca, não vai haver majoração de preços e vai favorecer os nossos usuários. Então é isso, vamos assistir o vídeo. Então, acabamos de terminar aqui uma reunião muito importante, Cisne Aranha, falando sobre a questão da hidrovia do Madeira. Tivemos a participação também do representante do DENIT, né, Emanuel Neri. Tem um grande conhecimento sobre toda essa questão da hidrovia. São pontos importantes para a gente discutir, envolvendo a sociedade. Acho que aqui surgiram outras conversas também relacionadas à concessão da BR-364, que é importante e que pode trazer uma expectativa melhor para a sociedade como um todo, né? Temos representantes aqui do agronegócio, representantes do governo municipal e estadual e também das indústrias. Então, tudo que foi discutido aqui é o objetivo principal, beneficiar a sociedade rondonense. E começamos através desse comitê que está sendo formado aí para o futuro, para que a gente tenha uma concessão de hidrovia diferente da concessão da BR-364, que faltou diálogo, faltou compreensão. Primeiro, destacar o bom senso e uma colocação muito consolidada do presidente Hélio. Acho que foi muito feliz. A hidrovias é importante para a produção, para o aumento do desenvolvimento da cidade, da região. A hidrovias demonstra que ela é factível, é possível, e nós viemos aqui para tentar debelar esses mitos que estão rondando aqui a cidade de Porto Velho e o estado de Rondônia. Essa reunião foi a reunião do diálogo, onde nós esclarecemos dúvidas e marcamos uma próxima reunião para 40 dias. Nós temos certeza que, com a ajuda de todos, sobretudo da associação, nós vamos conseguir destravar essa hidrovias, que significa um investimento de mais de R$500 bilhões na região e logística para poder escoar toda a produção aqui de Rondônia. Eu acho que hoje é um momento muito importante, né, do diálogo entre
os setores produtivos, né? Isso é muito importante, que é uma das políticas públicas que o nosso prefeito tem nos cobrado bastante, de ter esse diálogo, para que a gente consiga entender, né, e sair daqui com um melhor conhecimento, um melhor esclarecimento, para que todos consigam falar a mesma linguagem. Então eu acho que hoje o debate aqui foi um debate muito bom, com bastante esclarecimentos, e que, se Deus quiser, daqui saia políticas públicas muito mais eficientes. O setor produtivo, né, explicou, mostrou as suas necessidades, né? Então, assim, foi um momento muito de troca de experiência, troca e esclarecimento. Produtor Rural. O Sistema Faperon, Senar e sindicatos dos produtores rurais de Rondônia estão aqui para te ajudar. Nessa parceria você conta gratuitamente com cursos de educação profissional e assistência técnica em 10 cadeias produtivas. Melhore a qualidade dos seus produtos, aumente sua produtividade e fortaleça seu negócio com as melhores técnicas e orientações de nossos especialistas. Para mais informações, procure o Sindicato dos Produtores Rurais do seu município ou entre em contato pelo telefone 3214-8371. Sistema Faperon, Senar e Sindicatos Rurais de Rondônia. Seu parceiro no agronegócio. Pessoal, meu nome é Débora. Eu sou tutora do curso técnico em zootecnia da Rede ETEC, ofertado pelo Senar. Hoje nós estamos visitando a agroindústria de chocolate e de polpa de frutas, com o nome Frutilate, uma parceria entre o Senar e o produtor rural. Hoje nós abrimos as portas aqui da propriedade para mostrar toda a nossa produção, desde a produção aqui de matéria-prima das lavouras até chegar no processamento dentro das agroindústrias. A agroindústria é totalmente agricultura familiar. Sou sócio da minha irmã, a gente trabalha em sociedade aqui no sítio, né, junto com meus pais, que são responsáveis, né, pela parte da produção e processamento na agroindústria, né? A gente é mais responsável pela produção da matéria-prima, né, que é produzida aqui no sítio, e chegada até o processo ali de fabricação na agroindústria. A importância dessas visitas de campo proporcionada pelo Senar a gente tem a nossa lida no campo, só que a gente sai essas visitas onde tem essas agroindústrias, as pessoas trabalham de uma forma mais técnica, então é muito importante isso para o nosso aprendizado, trazer para dentro da nossa propriedade a diversificação do trabalho deles. Trabalha tanto na lavoura de cacau, tem a plantação de pitaia, e é isso. Agradecer o seu Adão, a dona Cleusa e seus filhos por abrir as portas da sua propriedade e poder nos receber aqui hoje. A gente também fizemos a visita na pitaia, onde é uma inovação, né, dessa fruta na região, e que eles fornecem elas aqui para Ariquemes, Jaru, né, para o comércio. Isso também é importante, né, na agricultura, a inovação, agrega valor, né, eles também fazem a polpa, oferecem o fruto, o resto eles tratam dos animais, então não há perca da sua produção, ela tem destino tanto para o comércio como o adubo, então assim, não tem perca, então isso faz incentivar a gente a continuar na agricultura familiar. A gente trouxe aqui os alunos do nosso curso técnico para uma saída de campo, uma aula prática, né, junto com a nossa tutora, né, que eles possam estar extraindo muito conhecimento dessa aula e aplicar no seu dia a dia. Nós agradecemos a recepção ofertada pelos produtores aqui para nós, onde nós visitamos a lavoura de cacau, de banana, de pitaia, conhecemos todos os processos necessários para a produção das polpas e do chocolate. É importante que o aluno tenha esse contato com os processos da agroindústria, para que tenha um conhecimento sobre o valor e a importância do empreendimento rural, que é a matéria a qual nós estamos trabalhando com essa turma, de adquirir ainda mais conhecimento e levar o aluno para que ele tenha contato com o dia a dia do produtor. Hoje nós somos reconhecidos, Rondônia é reconhecido como o melhor cacau do Brasil. E é aqui, em Nova Mutum, Paraná, que esse potencial se transforma em conhecimento e oportunidade. No curso de chocolate Bean to Bar, os participantes aprendem na prática todo o processo do cacau à barra.
A importância de um curso de chocolate Beauty Bar para a comunidade, ela vai além de ensinar a fazer chocolate. Ela impacta na economia, ela impacta na educação, ela impacta no desenvolvimento social, na cultura da comunidade. Mais do que aprender, é vivenciar cada etapa e entender o valor de todo esse processo. Está sendo maravilhoso participar desse projeto, desse curso maravilhoso, né? Que é um curso de chocolate através do cacau. Então, para mim, é maravilhoso aprender novas técnicas, ter um aprendizado de como fazer o chocolate desde o começo, desde o cacau, a gente está fazendo esse aprendizado. Então, para mim, é gratificante estar aqui aprendendo. Uma experiência que pode abrir portas, gerar renda e transformar realidades. Associação do Observatório Socioambiental, em parceria com o Senar Rondônia, promovendo conhecimento e oportunidades. Muito bacana, né? Olha como é importante o produtor rural estar envolvido nesses cursos que acontecem para gerar renda. É muito bacana realmente ver a evolução desses cursos. Agora, mudando de assunto, o Vitor Andreoni, analista da Faperon, fez uma análise desses conflitos que estão acontecendo no Oriente Médio e como ele tem impactado no nosso estado, no agronegócio da nossa região. Então, esse conflito do Oriente Médio, que a gente vem acompanhando cada dia que passa a escalada, ele impacta o mundo inteiro, inclusive Rondônia, que estamos aqui tão distante, mas sofremos esse impacto cada dia que passa, desde os preços dos combustíveis, que impacta todos os outros setores, até mesmo diretamente no agro. O agronegócio de Rondônia é altamente correlacionado economicamente, através do comércio, com o Oriente Médio de uma forma geral, né? O Oriente Médio é um grande destino das nossas commodities, seja soja, milho, carne, café, que é tudo que a gente produz aqui, mas também é a origem de vários produtos que a gente compra para ser insumo da produção, como os fertilizantes, ureia, fosfato. Então, quando a gente olha de perto esse conflito e pensa o que pode impactar na vida de nós aqui em Rondônia, impacta na produção, impacta no setor produtivo, nas lavouras do nosso estado, que é um forte do nosso estado, mas impacta também no consumidor, né? Impacta no frete dos combustíveis, que é uma região bastante estratégica com o Estreito de Hormuz. Então, impacta o preço do combustível que vai abastecer as máquinas agrícolas que tá trabalhando no campo, impacta no combustível que abastece as carretas que está transportando a soja, o milho, o boi, o gado, impacta em toda a nossa rede, e quando a gente vê esse impacto, ele é escalonado para outras áreas da nossa economia aqui em Rondônia. Quando olhamos exclusivamente para o Irã, que é um país que está no centro desse conflito do Oriente Médio, e sua relação com o estado de Rondônia, percebemos que o Irã está entre os 10 principais parceiros da exportação do agro de Rondônia. Nos anos de 2024 e 2025, exportamos muita soja para o Irã. Esse ano de 2026, que ainda estamos no início, exportamos muito milho e importamos muita ureia, que é um insumo necessário para a produção. Então, é muito importante a gente estar atento ao conflito que vem se desenrolando no Oriente Médio, que apesar de estar longe, mas impacta na vida do produtor rural aqui em Rondônia e impacta na vida de todos os brasileiros e, claro, os rondonienses que nos assistem. Seguindo com o nosso programa, muita informação no programa de hoje, então não sai daí que a gente tem muita informação. E olha, a gente vai lá para Cacoal agora porque o Anderson, nosso técnico de campo do café, ele atende uma propriedade indígena e ele conta pra gente nesse vídeo que você vai assistir agora a trajetória dele até chegar lá na lavoura. Então ele vai de moto, ele atravessa um rio, ele anda por dentro da mata, então é bem bacana esse vídeo, um videozinho bem rapidinho para você acompanhar como que é o esforço do técnico de campo e também do produtor rural para produzir. Vamos conferir. Olá pessoal, eu me chamo Anderson Almeida Kinack, estou como técnico de campo da Assistência Técnica e Gerencial do Senar Rondônia, aqui no município de Cacoal, com a cadeia produtiva da cafeicultura, trabalhando aqui com os cafeicultores indígenas da etnia Suruí. E hoje eu vou mostrar um pouco para vocês dessa realidade, né, da cafeicultura indígena, como está o andamento desse projeto, né, visitando a lavoura do produtor Oicapeg, na linha 7, aldeia Paiamá. Então bora lá conhecer um pouco da realidade e dos avanços aí da cafeicultura indígena.
Aí, ó. Transporte tá no jeito. Bora atravessar. Como é que é o nome do rio aqui, chefe? Rio Jabuti. Jabuti? Olha o tamanho do rio aí. Se deu início, assim, ó, essa vontade de trabalhar com a cafeicultura foi a cafeicultura, os vizinhos. Além disso, tem uns parentes aí, o povo Suruí trabalha com cafeicultura. E vendo isso aí, eu vi que era uma das possibilidades de a gente ter uma geração de renda. Como é que você via a cafeicultura antes da gente começar os trabalhos com a TEG aqui? Como é que era, né, logo no início? Então, a condução era o plantio, preparou o solo manual ali e plantar o café. Plantei café ali. Essa era a visão que eu tinha do café. Plantei ali e roçar e só. Hoje eu percebo que qualquer tipo de planta, ela tem as suas deficiências. E antes eu não sabia de nada. É só plantar e colher e vender. O que der, deu. Era na verdade, era com a força da natureza. E depois da assistência, o que mudou? Numa propriedade como esta aqui, com 1000 pés de café, antes da TEG a gente produzia no máximo, eram uns 10 sacas. E vendo o vizinho não indígena, produzindo com a mesma quantidade de pé de café, um secador. Foi então, o porquê o vizinho na safra tira esses tanto de... colhe o café esse tanto e a gente não. Então isso aí surgiu, a TEG chegou foi a pedido de socorro, como eu poderia dizer, né? A falta de informação escondia a deficiência que já havia na lavoura, né? Então, uma das orientações, no pé de café, numa cova, quanto mais broto o café desce, daria mais café. Essa era a visão. Mas hoje eu vejo que não é dessa maneira. É o manejo, né? Foi passando o básico. A gente trabalha o básico bem feito com o produtor, dentro da condição financeira dele. E principalmente respeitando também e conhecendo mais a parte cultural do produtor, né? Que ele tem o ritmo dele, a forma dele de trabalhar, né? A gente passa por uma etapa de adaptação, de conhecimento, e o produtor ele aplica, né? E o resultado é esse aqui, né? Então o produtor antes não fazia desbrota, né? No tempo certo, hoje ele já faz, hoje ele já conhece as doenças do café, conhece as pragas que vêm atrapalhar, sabe fazer manejo de florada no café. Antes também não tinha um conhecimento ali de como manusear a irrigação, a pressão, né, tudinho. Eu não sabia quantos que eu gastava para dar uma saca, se valia a pena ou não. Mas hoje eu sei quanto eu gastei para dar uma saca e está sendo recompensado para mim, porque o valor da saca está sendo superior do meu gasto. Então é muito importante. Hoje o Neno preenche tudo que ele faz no café, pisou na roça, ele já está anotando e ele sabe quanto custou, quanto que deu a mais a saca de café, quanto que ele tem que vender, né, quanto que foi as margens que ele obteve ali com a venda do café. E isso pra gente como técnico é gratificante, né? Então hoje o Neno aqui, ele também, né, além de ter o sistema de irrigação, como é que você faz sua adubação hoje, Neno? Então, eu vou falar um pouco do antes, né? Era granulado e era muita mão de obra. E hoje, graças a Deus, com a orientação do técnico, o Anderson, eu não via fértil. Não precisa, é pouca mão de obra. Então, uma da estratégia que o Neno, ele já, antes, quando a gente chegou, ele já vinha utilizando fertilizante, né, organomineral, orgânico, e aí alguns produtos solúveis, a gente optou por fazer a aplicação via fértil irrigação, facilitando aí, reduzindo a mão de obra e tendo melhor absorção e melhor resultado com a lavoura. Neno, para ser sincero, o que você me fala aí da assistência técnica? Tem te ajudado? Então,
me ajudou bastante e muito. As orientações valeu a pena. Eu fico muito grato, né, muito feliz em ver você tendo resultado. Isso pra gente é o nosso resultado, a gente fica muito feliz. Vocês viram aí o Anderson, né, que é o nosso técnico de campo, o nosso agrônomo lá da região de Cacoal, né, o nosso técnico lá que assiste várias famílias lá dos suruís, né, em algumas culturas, café e outras, né. Então acompanha lá, orienta, é uma pernada para chegar lá nas aldeias, mas o Senar tem essa pegada firme de atender lá os nossos indígenas, nossos povos originários nessa assistência. E realmente eles merecem ser acompanhados, ser assistidos, não só em Cacoal, mas hoje nós temos hoje atendimento na região também do município de Guajará-Mirim, o município que mais tem aldeias indígenas, mais de 8 mil indígenas hoje em Guajará-Mirim. E nós temos os técnicos lá trabalhando, apoiando essas famílias, juntamente com outras instituições que também fazem esse trabalho. Isso é muito bom, trabalhar apoiando os nossos indígenas de Rondônia. E nós vamos falar um pouquinho sobre o treinamento metodológico. Aí, o Senar tem feito e contratado muitos técnicos agrônomos, veterinários, técnicos de agronegócio, né, técnicos de zootecnia, para atender as nossas demandas, né, no estado. E a semana passada teve um treinamento muito bom aqui, a gente chama treinamento metodológico, né? Ver aqueles técnicos que realmente têm aptidão e tem um bom currículo, né, em cada área, né? Já que o Senar ele contrata mediante análise de currículo, pessoa jurídica, né? A pessoa tem que ser um meio ou talvez de uma empresa de consultoria. Então esse é o nosso relacionamento, Senar e técnico, né? E além de análise de currículo, a gente também dá uma semana de treinamento para esses técnicos antes de ir para campo. Então tem que ser realmente avaliado para ser um bom técnico, tanto na questão de comunicação, conhecimento técnico e também análise de currículo. Então acompanhe com a gente aí como foi esse treinamento para a contratação dos técnicos que vão a campo para ser um servidor contratado do Senar. Acompanhe comigo. Reunimos essa semana para um encontro de capacitação de novos técnicos que passaram no nosso processo seletivo para a seleção de novos profissionais para estar atuando no campo pela assistência técnica e gerencial. Essa semana está sendo muito importante para eles, estamos com 32 candidatos técnicos em diversas áreas profissionais, da área florestal, da área agronômica, da área animal, e essa semana está sendo de extrema importância para a apresentação para eles da metodologia da assistência técnica e gerencial. E essa semana está sendo enriquecedora, trazendo conhecimento para esses profissionais, para que eles possam estar inserindo no nosso quadro de profissionais e atuando junto aos nossos produtores de campo. Esse treinamento dessa semana irá finalizar no dia 14, no sábado, com aulas práticas lá dentro da propriedade. Terá uma visita ao vivo, uma propriedade atendida pelo técnico de campo Marcos, né, onde a gente irá ver um atendimento, futuros técnicos irão conhecer as abordagens que o técnico irá fazer lá, as anotações, parte gerencial, na prática, entrar dentro da lavoura, verificar quais são os pontos, né, que o técnico tem que observar para poder ser mais assertivo ao produtor. Para mim está sendo de grande valia, porque a metodologia que o Senar vem implementando durante o curso, hoje vamos passar 80% já do curso, e em relação à metodologia que está sendo ensinada para nós, vai ser muito utilizada no campo para auxiliar o produtor rural. Nós aprendemos, além da parte técnica, a parte gerencial, que é um dos pontos principais que nós precisamos levar para o produtor. Esse treinamento está agregando muito para mim como profissional. É um treinamento ali onde a gente tem que estar sempre à frente. As ferramentas de gestão utilizadas também são as principais ferramentas, né? Onde não utilizamos só uma, mas várias. Tornar a propriedade mais produtiva, com uma maior qualidade
e levar qualidade de vida para o produtor. E nesse nosso último bloco, nós vamos lá para as notícias do Nacional. Um resumo de tudo o que aconteceu lá na CNA, o que foi debatido no plenário, o que é de importância para o produtor rural aqui no nosso estado também. Vamos conferir esse resumo de notícias. O Aconteceu no Agro dessa semana traz como destaque o Encontro Nacional de Coordenadores da Assistência Técnica e Gerencial do Senar. Teve também formatura da Faculdade CNA, reunião de comissões e lançamento de curso do Senar. Quer saber mais? Então fica por aqui que a gente te conta tudo. Metas, desafios e resultados da metodologia ATEG guiaram o encontro dos coordenadores da assistência técnica e gerencial do Senar de todo o país. O momento também serviu para a troca de experiências e melhoria dos processos nos estados. Durante o evento, também foram anunciados os 3 vencedores do Prêmio Coordenador de Excelência 2026. Eu quero que vocês entendam que esse projeto é um projeto que deu uma nova vida ao Senar, deu uma nova vida ao pequeno produtor e, acima de tudo, ao sistema como um todo. Uma noite de homenagens e emoção marcou a colação de grau de 150 formandos dos cursos da Faculdade CNA. A cerimônia celebrou a conquista do diploma e o início de novas oportunidades profissionais. A CNA esteve no lançamento da Agenda Institucional do Cooperativismo 2026 em Brasília, que celebrou os 20 anos da publicação. É bom estar presente nessa Agenda 2026, porque a maioria das cooperativas é do agro. E muitos dos pedidos dessa agenda legislativa se confunde com os nossos. Nessa semana, a moratória da soja foi tema de discussão no Supremo Tribunal Federal. A CNA representou o setor produtivo e defendeu o fim da suspensão das ações sobre o tema, que tem prejudicado os produtores rurais. A moratória da soja, acreditem, não tem nada a ver com proteção ambiental. A CNA enviou ofício ao Ministério da Fazenda solicitando decreto emergencial para zerar as alíquotas do adicional de frete para a renovação da marinha mercante. A proposta busca preservar a competitividade, as exportações do agro, além do emprego e renda. No Dia Nacional do Mel, comemorado no dia 17 de março, o Senar lançou as trilhas de aprendizagem em apicultura e meliponicultura. Organizadas de forma lógica, elas acompanham todas as etapas de produção e reúnem cursos, cartilhas, vídeos, podcasts, séries e tours virtuais em uma jornada de aprendizado progressiva. Acesse a plataforma e confira. As comissões nacionais da CNA também se reuniram nessa semana para discutir pautas importantes para o setor. A de cereais tratou do preço e disponibilidade do diesel e também do cenário atual e perspectivas para o mercado de combustíveis. Já a Comissão de Aquicultura debateu o plano de ação e a agroindústria de pequeno porte de pescados. E na do meio ambiente abordamos temas como licenciamento ambiental, as espécies exóticas invasoras e manejo integrado do fogo. Além disso, demos uma boa notícia aos produtores rurais. A CNA se tornou representante do setor de agricultura, pecuária, florestas e uso da terra no Comitê Técnico Consultivo Permanente do SBCE, o mercado de carbono regulado no Brasil. O Aconteceu no Agro fica por aqui. Você já sabe, né? Tudo isso e muito mais no site da CNA e nas redes do sistema. Segue a gente e compartilhe o vídeo. Até semana que vem. Olha, ainda falando sobre notícias nacionais, o Sindicato de Micro e Pequenas Indústrias divulgou um vídeo falando, sobre um assunto que está sendo muito debatido, que é a questão da redução da jornada de trabalho. É um assunto que vem sendo debatido não só aqui no nosso estado, mas em âmbito nacional. Então a gente vai conferir o vídeo deles rapidinho. Olá, empresários! Essa semana vamos fazer um importante alerta. Não condiz com a verdade o que algumas autoridades e instituições dizem sobre a redução da jornada de trabalho ser uma tendência mundial. E saiba que a frase menos horas trabalhadas, mais qualidade de vida não é uma verdade absoluta. Enquanto alguns poucos países com alta produtividade per capita, como Bélgica, Espanha, Islândia e Finlândia, experimentam semanas de trabalho mais curtas ou flexíveis, outros que são nossos maiores concorrentes, como Estados Unidos, China, Rússia, Japão e Coreia do Sul, mantêm a jornada de trabalho há muitos anos. E aí perguntamos, a jornada de trabalho menor melhora o equilíbrio entre vida pessoal e profissional? Será que essa é mesmo uma tendência mundial? A resposta é não.
Embora haja exemplos de países que estão testando modelos de trabalho um pouco mais curtos, a realidade é que a redução da jornada de trabalho não é uma prática universal. Para essa nova prática de escala, há desafios importantes a serem considerados. O impacto na economia e no emprego, setores que não podem reduzir a jornada, como por exemplo a saúde, a segurança e a adaptação das empresas e trabalhadores, são alguns desses obstáculos. No Brasil, a discussão sobre a redução da jornada para 40 ou 36 horas semanais, por exemplo, existe, mas deve ser decidido por quem é de direito, empresários e trabalhadores, e da forma correta e legal, que é em um plebiscito. Se quisermos fazer a coisa certa, temos que perguntar aos únicos e legítimos interessados, que são os empresários e colaboradores, se desejam a redução da jornada ou uma outra possibilidade, como a alteração para salário pago por hora, com jornada livre e com o empresário pagando ao funcionário o salário e os impostos, deixando para os empregados fazerem o recolhimento se quiserem. Hoje, fica claro que alguns defendem que a redução da jornada de trabalho é uma questão de direitos trabalhistas. Outros argumentam que isso pode afetar a competitividade das empresas. O debate está longe de ser resolvido. Mas uma coisa é certa, a forma como trabalhamos está mudando. E é importante discutir o que isso significa para a nossa qualidade de vida, não acha? Até mais! Pois é, vocês tiveram a oportunidade de assistir aí o vídeo que traz uma discussão muito atualizada sobre essa questão da redução da jornada de trabalho, né? É um projeto que está sendo discutido já a nível de Congresso Nacional. Após o Congresso deve ir para o Senado, numa discussão mais ampla, para realmente virar lei no país. Existe uma pressa por questões de ordem política no Brasil, querendo votar essa matéria de uma forma muito apressada, muito rápida, sem uma discussão mais fundamentada pelos vários setores organizados da economia brasileira, né? E isso aí não é bom para o país, não é bom nem para o trabalhador e nem para o empregador, seja ele do setor que for, do comércio, da indústria, da agricultura, né? Então é importante, na minha análise, que realmente seja um projeto que que possa oportunizar os vários setores, as várias entidades representativas aí, que já está colocando em várias discussões aí a própria CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, a Confederação Nacional do Comércio, a Confederação Nacional da Indústria, tanto a pequena, a média e a grande, as suas representações regionais. Mais de 100 entidades assinaram aí um manifesto colocando a necessidade de uma discussão mais ampla, com mais tranquilidade, com mais tempo, né, fazendo seminários aí nos vários setores por os estados brasileiros, para que realmente uma lei dessa possa vir com bastante amadurecimento, ela ser aprovada, mas com a responsabilidade maior. E, no meu ver, essa redução da carga horária aí de 44 horas semanais no setor privado, né, para 40 horas, ela traz muita preocupação, porque a gente vai aumentar custo, e quando se aumenta custo, ela sobrecai esses custos no consumidor final. Isso aí sempre acontece assim, a corda só arrebenta no mais fraco. E quando eu digo isso, eu não digo assim com o intuito de estar aqui com a crítica destrutiva, não, é crítica construtiva. É no sentido que, por exemplo, o cabo do comércio, ele tem o funcionário do comércio, ele trabalha a semana toda e sábado até meio-dia, então fecha as 44 horas. Caso reduza para 40 horas, só 5 dias na semana, aquele empregador, aquele supermercado, ele vai ter que contratar alguém para fazer aquelas horas, alguém para fazer o sábado, né? E aí ele vai ter um custo a mais, ele vai ter que repassar esse custo. E repassar vai ser em cima do quê? Em cima dos produtos que ele vai vender para o consumidor final. Isso vai acontecer na lavoura, vai acontecer na pecuária. Se eu tiver um servidor que só trabalha 5 dias na semana, eu vou ter que, no sábado, as atividades de campo vai continuar, então vou ter que contratar um segundo. E assim vai acontecer na indústria, no chão de fábrica e assim por diante. Então vai aumentar custo, e aumentando o custo sempre vai ser transferido para o consumidor final. Então eu acho importante
uma discussão maior sobre essa escala, né, essa jornada, essa escala do 40, de 44 reduzindo para 40. Existem os dois lados da moeda aí. Quem paga está colocando que vai ter que repassar esses custos, e quem defende, né, os legisladores aí no parlamento, que defende a escala de 40 horas, a redução de 4 horas, defende que vai melhorar a qualidade de vida, que vai melhorar, vai ter mais tempo para esse trabalhador ficar com a sua família. Esse é o lado bom da coisa. Mas nós temos que pensar o seguinte: os municípios brasileiros, os estados brasileiros, a própria nação brasileira, nós somos um país pobre, ainda de segundo mundo. Nós não estamos riquinhos ainda não, nós não somos uma Bélgica, nós não somos uma Inglaterra, nós não somos os Estados Unidos. Mesmo assim lá, o regramento trabalhista lá é diferente do nosso. Lá você pode trabalhar por hora, você pode trabalhar em 2, 3 empregos, e quando chega no final do mês o seu faturamento é não é desse tamanhozinho que nem no Brasil não é salário mínimo não. Então, trabalhar não mata ninguém. Eu vejo assim, se você está sendo remunerado, se a sua hora extra for boa, se o seu salário mínimo for mais compatível, é melhor trabalhar do que não trabalhar. E você consegue proporcionar essa qualidade de vida através de uma remuneração mais justa e melhor. E aí sim, você vai poder comprar mais coisa, você vai poder viajar, você vai ter um plano de saúde, enfim. É nesse sentido que eu defendo que a gente tem que amadurecer mais essa questão da discussão desse projeto de lei, da redução da carga horária, da redução da jornada de trabalho, porque isso implica em muito mais coisas. E nós, como somos do agro, nós, produtor rural, a gente acorda de manhã cedo, madrugada, a gente não tem hora extra, a gente dorme tarde, não tem hora extra, mas a gente tem que estar no sábado, no domingo, muitas vezes, quem trabalha com leite, ou quem trabalha em plena safra, em colheita, ou no preparo do solo, a gente não tem tempo para poder reduzir essa carga horária. Então, é melhor a gente pagar para aquele servidor o que ele fez a mais e remunerar bem, gratificar ele, do que muitas vezes reduzir. Eu não tenho como contratar um segundo, um terceiro. Vamos supor que eu tenho um servidor, né? um funcionário, eu tenho 10, eu não posso, em plena colheita, eu não posso dobrar essa quantidade, ter essa obediência à legislação, porque no campo as coisas funcionam diferente. Então, são todas essas discussões que a CNA e muitas entidades, foi um manifesto de mais de 100 entidades nacionais, pediu para que o Congresso, para que o governo federal não atropele essa legislação, que a gente construa uma legislação realmente que possa beneficiar setor por setor. Cada setor tem uma realidade, tem uma particularidade. Então é importante que esses setores discutam com os sindicatos, que discutam com as associações representativas de cada setor, para saber o que é melhor para o seu setor. E não venha uma legislação de cima para baixo, porque o deputado está precisando de voto nessa época de eleição, em 2026. Não é porque o governo federal quer atropelar aí essa legislação, aprovar no ano de eleição, para poder tirar dividendos políticos. Não é por aí o caminho, porque você vai atropelar a economia. Então esse é o pensamento, mas que realmente a gente possa fazer a coisa de uma forma bem pensada, amadurecida, que todos os setores representativos, tanto dos trabalhadores como dos vários setores da economia, possa sentar, discutir e a gente construir uma legislação, não é só para o ano 2026 não, que pode ser aí por 50 anos pela frente e que ela possa ser aplicável. É isso que eu penso. É isso, então a gente vai para um breve intervalo, já voltamos. Produtor Rural. O Sistema Faperon, Senar e sindicatos dos produtores rurais de Rondônia estão aqui para te ajudar. Nessa parceria você conta gratuitamente com cursos de educação profissional e assistência técnica em 10 cadeias produtivas. Melhore a qualidade dos seus produtos, aumente sua produtividade e fortaleça seu negócio com as melhores técnicas e orientações de nossos especialistas. Para mais informações, procure o Sindicato dos Produtores Rurais do seu município ou entre em contato pelo telefone 3214-8371. Sistema Faperon, Senar e Sindicatos Rurais de Rondônia. Seu parceiro no agronegócio.
Nosso programa já está chegando ao fim, muito assunto bom, muita pauta boa, vimos como que está lá no campo, muita notícia. Muito obrigada pela sua participação, lembrando que nós estamos nas redes sociais, no nosso site também para você acompanhar os cursos, tudo o que acontece na semana, tanto no Senar quanto da Federação. Então, muito obrigada pela sua participação e até a próxima semana. Obrigado pela sua audiência e continue nos acompanhando.